do Mengão, aquele abraço, falando do Santos, falando do seu canal Fla-Tudo, o canal da galera. E hoje tem jogo do Mengão, às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Temos Flamengo e Sampaio Corrêa lá no Mangueirão, lá no Belém. Aeroporto lotado, a torcida recebeu em festa, em peso aí o Mengão. Hoje temos aí mais de 60 mil aí, público, né? Pagantes aí no estádio do Mangueirão. Então, Flamengo, estádio lotado aí. Vamos ver a provável escalação aí do Flamengo, né, para esse jogo. Sabemos que temos duas mudanças importantes: Gabigol e Bruno Henrique, a dupla de 2019. Quem sabe aí, voltando aí a marcar gols aí e encantar a torcida. Os torcedores pediram e o homem atendeu. Gabigol está de volta. Mateuzinho e Pablo na mira do Corinthians. Será como que vai ser essa negociação aí do Flamengo? Vamos falar também do que o Flamengo precisa fazer para não tomar calote do Corinthians, que é o time mais caloteiro da América do Sul, segundo as expectativas. Galera, esse é o vídeo de hoje. Vamos com tudo aí. Mas antes de mais nada, eu peço encarecidamente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, o seu comentário, isso é muito importante para nós. E senta o dedo nesse like, vamos com tudo, legal. Vamos falar aí dos valores milionários, aí, os novos valores milionários aí da Copa do Brasil, né? Os valores foram reajustados aí pela CBF, um aumento de 5%. Por exemplo, o São Paulo, quando venceu o Flamengo, recebeu 70 milhões. Caso esse ano o campeão vai receber 73 milhões e 500. Agora o campeão pode ganhar até quase 100 milhões aí, caso esteja na primeira fase. O campeão que for da primeira fase, passando desde a primeira fase ali e chegar até a final e for campeão, pode estar recebendo aí um total, uma bagatela milionária aí de 96 milhões e 390 mil, né? A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo Sport New Mundo. Os clubes que vão participar da terceira fase em diante poderão estar recebendo aí cerca de 93 milhões 135 mil, muita grana, né? Os duelos da primeira fase da Copa do Brasil em 2024 estão já definidos aí. O sorteio foi realizado nessa terça-feira na sede da CBF e os 80 clubes já conhecem aí os seus adversários e também a ordem dos mandos de campo aí da segunda fase. As duas primeiras fases são disputadas aí em partida única, né? E como mencionando, os times bem melhores aí, os bem melhores, mais colocados aí, estarão com a vantagem do empate, porém não jogarão em casa, né? Depois aí da terceira fase, a competição contará com mais 12 clubes aí, né? O Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, o São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Fluminense, disputarão a Libertadores da América, além de Atlético Paranaense, que foi classificado pelo Campeonato Brasileiro, Goiás, campeão da Copa Verde, Ceará, campeão da Copa do Nordeste, e Vitória, campeão da segunda divisão. Então tá aí, né, os novos valores aí e os times que irão disputar a fase aí a partir da terceira fase do campeonato da Copa do Brasil, né, Pedro? O Atlético Paranaense anunciou hoje aí a contratação do atacante Peterson do Flamengo por um empréstimo de 1 ano. O jogador assinou um contrato válido aí até o final do ano com o Clube Paranaense. O acordo prevê uma opção de compra aí na casa dos 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões aí de reais. Com o Peterson no Furacão, chega 6 reforços aí para 2024. O Furacão se reforçando demais aí, vai dar trabalho, promete dar trabalho aí, né? O lateral direito do Estudiantes, que foi preterido até pelo Corinthians, Léo Godoy, excelente lateral. O zagueiro Matheus Gamarra, do Olímpia. Meio atacante Andrei, do ABC. O atacante Romeu Benítez, do Guarani do Paraguai. E o atacante já conhecido pela torcida brasileira, lá no América Mineiro, o argentino Mastriani. Então tá aí, Peterson, o novo contratado aí do Atlético Paranaense. Vamos falar do zagueiro português, Domingo Duarte. Domingo Duarte volta à tona aí no Flamengo com a possível saída do Pablo. O Flamengo está próximo de acertar a saída do Pablo por empréstimo ao Corinthians. Entre o time paulista e o Defensor já está tudo acordado, restando agora o acordo final com o Flamengo. Então tá aí, o Flamengo está muito próximo de sacramentar essa negociação e com isso o Domingo Duarte volta à tona no Flamengo. Com o Domingo Duarte, a situação é o seguinte:
No último final de semana, o GE trouxe essa informação e nós já tínhamos trazido aqui no Flatube também. Você que me acompanha pode comprovar e pode falar nos comentários. O Flamengo tem encaminhado a compra do Domingos Duarte por 3 milhões de euros. O Getafe topou os valores e o zagueiro se animou com a possibilidade de se transferir para o time carioca. Por outro lado, o Flamengo deixou claro que só iria concretizar em caso houvesse aí uma negociação com o Pablo ou Léo Ortiz e o Flamengo não conseguisse concretizar a negociação do Léo Ortiz. Como o Flamengo está muito próximo também de concretizar a situação do Léo Ortiz, o Flamengo já conseguiu avançar as tratativas aí por Léo Ortiz e muito possivelmente, breve, nós estaremos aí trazendo o anúncio aí oficial da contratação do Léo Ortiz e também o Flamengo está muito próximo de acertar aí, né, a saída do Pablo para o Corinthians. Domingos Duarte volta à tona aí e deve estar vestindo a camisa do Mengão. É um ótimo zagueiro, alto, forte, né, um zagueiro aí de 1,92 m, ganha, né, nas bolas, tem uma qualidade, né, de chegar à frente de alguns jogadores, apesar do seu tamanho, ele não é um jogador tão lento assim, né? Jogou com o Pablo Mari e é um bom zagueiro aí para estar compondo esse elenco do Mengão. Vamos com tudo aí nas informações. O Flamengo anunciou, né, oficializou aí nesta quarta-feira, dia 31, né, a renovação do contrato do Fabrício Bruno, titular absoluto e incontestável no Flamengo nas últimas temporadas. O defensor assinou um vínculo com o Flamengo por mais 5 temporadas e vai ficar no Flamengo até 2028, até dezembro de 2028, né? Visto aí que Fabrício Bruno é hoje uma peça fundamental no sistema defensivo do Flamengo, junto com o seu companheiro Léo Pereira aí, que para mim é um zagueiraço, né? Eu curto muito o futebol do Léo Pereira. E com a chegada do Léo Ortiz, com a chegada de Domingos Duarte, vai ficar difícil para saber qual é a melhor dupla de defesa aí do Flamengo. Então tá aí, Fabrício Bruno é jogador do Flamengo até 2028. Curtiu a ideia do Fabrício Bruno? Curtiu a renovação do Fabrício Bruno? Ele que estava perto de sair do Mengão, né? Ele que queria sair, chegou até a pedir para sair aí, mas visto que não chegou nenhuma oferta do mundo, nem do mundo árabe, nem do mundo europeu, o Fabrício Bruno, que não é bobo nem nada, preferiu ficar no Mengão, onde ele tem um destaque sobrenatural. Gostou do Fabrício Bruno no Mengão? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Vamos falar da situação do Mateuzinho, né, e do Pablo no Corinthians, né? O Flamengo está pisando em ovos com o Corinthians. Isso porque o Augusto Melo, presidente do Corinthians, é um cara meio enrolado, né? E o Flamengo não quer ser surpreendido como os clubes argentinos estão passando mal aí na mão do Corinthians para receber aí os montantes acordados. O presidente do Corinthians fala uma coisa na hora e depois acaba fazendo outra coisa. Aconteceu isso com o próprio Mateuzinho, né? Agora a situação é o seguinte, segundo o GE, que trouxe essa informação, né? Estou dando os créditos ao GE, o Corinthians agora ele iguala de vez aí, sobe a proposta em 1 milhão aí e iguala o que o Botafogo queria pagar por Mateuzinho. Antes a proposta era a seguinte, o Corinthians ofereceu 3 milhões de euros mais 1 milhão em metas para obter o passe em definitivo do Mateuzinho. Agora o clube paulista sobe essa oferta e iguala ao Botafogo, né? Pagaria aí um total de 4 milhões fixos, que daria aí mais ou menos 21 milhões e 800 mil por aí. Não sei muito bem a base aí do euro hoje, mas é mais ou menos isso. Embora a situação do Mateuzinho parece ser fácil de se acordar, o Flamengo tá pisando em ovos com o Corinthians e está dificultando um pouco essa tratativa com o Corinthians de propósito. Isso porque no começo do ano, eles queriam Gabigol, queriam Thiago Maia, e agora encantaram-se aí pelo Mateuzinho. O Mateuzinho já chegou aí treinar no Joaquim Grava, CT do Corinthians, retornou novamente, porque
chegou lá, o acordo era uma coisa, e depois o Augusto Melo, presidente do Corinthians, fez uma outra coisa totalmente diferente, queria outra coisa totalmente diferente, começou a colocar multas ali, taxas, algumas coisas ali que não estavam na cláusula. Então o Flamengo aí tá pisando em ovos. É por isso que a situação ainda já não foi resolvida. O Flamengo queria negociar com o Botafogo, até mesmo pelo bom relacionamento que o Rodolfo Landim tem aí com o americano John Textor, dono do Botafogo. Porém, aí o Mateuzinho bateu o pé e não quis treinar, não quis se transferir para o Botafogo. A situação segue ainda indefinida aí para o lateral. Outro jogador que está na mira do Corinthians é o Pablo. Pablo tem tudo acordado aí com o time paulista. Só falta apenas resolver aí a situação com o Flamengo. Também está difícil. Então, qual é o pacotão aí que o Corinthians quer? Eles querem comprar pelo valor de 4 milhões fixos aí, né? Eles subiram a proposta. Antes a proposta era de 3 milhões, mais 1 milhão em metas. Hoje são de 4 milhões fixos. Eles subiram a proposta mais em 1 milhão aí, igualaram aqui a proposta no qual o Botafogo fez ao Flamengo e o Flamengo aceitou. Então o Flamengo era para estar aceitando de boa, só que o Flamengo está com medo. O Flamengo quer colocar algumas cláusulas, algumas coisas, para não ficar na dependência, como está o Tadjeres, como está também o Argentino Júnior. O Tadjeres está um rolo danado aí com o Rodrigo Garro. Colocou multas e por multas ali, e pode ser que se desfeche aí do Rodrigo Garro, pode ser até desfazer esse negócio. Rodrigo Garro seria um reforço ideal para o Flamengo. O Flamengo moscou aí nessa negociação, nessa contratação. Agora, já com o Pablo seria de empréstimo, outro jogador que também parecia ser muito fácil a liberação do Flamengo, já que ele não tem, já que o Flamengo, a diretoria do Flamengo não quer o Pablo, não pretende continuar seu vínculo com o Pablo, e muito menos o Tite também, né? Ele não caiu na graça aí da comissão técnica do Flamengo. O Flamengo vai ter que fazer alguns esquemas aí para não correr o risco de ficar igual os argentinos. O Flamengo precisa tomar cuidado com o negócio com o Corinthians. Então tá todo mundo falando, né, que é perigoso negociar com o Corinthians hoje, porque o Augusto Melo, presidente do Corinthians, ele está totalmente perdido no cargo. Ele faz uma coisa, depois fala outra, e tá complicada essa situação. Então tá aí. A princípio, o Corinthians está tentando negociar com o Flamengo por 2 jogadores, Mateuzinho e Pablo. Ambos não vão ser aproveitados pelo Flamengo em 2024. Não pretendem ser, a diretoria não pretende aproveitar esses 2 jogadores. Mas também não vai facilitar a situação para o Corinthians, com medo de tomar um possível calote aí do clube paulista. O Flamengo entra em campo aí com o Sampaio Corrêa aí, o promete força máxima, né? Pelo menos naquilo que tem de melhor para hoje. O Flamengo, Tite promete e promover umas 5 mudanças aí. Qual mudança seria essa? O Wesley entraria no time, Davi Luiz, Bruno Henrique, Gabigol, e Luiz Araújo talvez entraria no lugar de De La Cruz. Seria aí, não tem nada definido ainda. A provável escalação nós contamos até com o De La Cruz, mas tem uma dúvida aí. Não se espante se caso na hora que você estiver lá assistindo o jogo hoje, às 21h30, na hora da escalação, apareceu o nome de Luiz Araújo e não de Nicolás De La Cruz. Vamos falar aí da possível escalação aí do Flamengo para esse jogo. O Flamengo foi recebido com festa em Belém do Pará, né? O Flamengo encerrou a sua pré-temporada dos Estados Unidos e não é à toa que desembarcou em Belém do Pará durante a madrugada da quarta-feira, né? Nesse dia 31. E com a força da torcida aí, né? Embalando o Flamengo. Mesmo de madrugada, né? Milhares de pessoas foram recepcionar o Flamengo aí. Nós vamos mostrar aqui, né? A capa, a torcida chegando aí, a torcida reverenciando o Flamengo, olhando seus ídolos ali, querendo festejar com seus ídolos de perto ali. O Flamengo muito provavelmente estará lotado aí, mais de 60 mil pessoas aí para assistir Flamengo e Sampaio Corrêa pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca do Flamengo começou hoje, porque o Flamengo é o 8º colocado, o primeiro colocado é o Fluminense e o Botafogo aí, ambos, né,
com 10 pontos aí. Boa Vista segue na terceira colocação, seguido de Vasco aí, 9 pontos e 8 pontos da equipe Cruz Maltina aí. Hoje seriam os semifinalistas aí do Campeonato Carioca. Mas o Flamengo só tem 3 pontos atrás do Vasco da Gama e hoje já iguala, e domingo que vem, né, o Flamengo já ultrapassa aí, porque quando pegar o Vasco a gente vai massacrar. Dependendo aí do jogo de hoje, a gente já pode fazer um parâmetro aí do Flamengo para cima dos vascaínos aí. Vamos falar também aí da provável escalação aí do Flamengo. Primeira vez que o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa é uma equipe nova, é uma equipe que foi formada, criada aí em 2006, né? Chegou perto aí de estar na primeira divisão em 2022. Teve muito perto, mas por causa das regras ali, o Nova Iguaçu ainda conseguiu tirar o título, tirar a chance, né, do clube subir para a primeira divisão. Agora eles foram campeões aí em cima do Olaria, placar de 3-1 a final, e deu aí o título da Série A2, né, como se fosse a segunda divisão do Campeonato Carioca, dando aí a divisão aí para o time dando acesso, né, à elite do futebol carioca aí, ao Sampaio Corrêa, que vai enfrentar o Flamengo, né, muito bem reforçado. O Flamengo enfrenta hoje, mais uma vez, às 21 horas e 30 minutos. Se eu não me engano, esse jogo deve passar, né? Você pode assistir esse jogo na Goat, né, que é um canal no YouTube, e vai passar também na Band Esportes e na Bandeirantes também. Estará passando aí, Band Esportes canal fechado, Bandeirantes normal, estará passando aí o jogo do Mengão. Não sei se na SBT também passa, né? Mas eu acho que, mas pelo menos na Goat, na Bandeirantes, eu tenho certeza que vai passar. Provável escalação do jogo do Flamengo, do time do Flamengo, para esse jogo aí, é a seguinte: o goleiro será Agostinho Rossi, o Wesley entrará na vaga de Varela, será o lateral direito, Davi Luiz e Léo Pereira fazendo a dupla de zaga aí, Ayrton Lucas, o único soberano lateral esquerdo do Flamengo por enquanto. Eric Pulgar e Gerson fazendo setor de meio campo, Dela Cruz, Arrascaeta um pouco mais avançados, Bruno Henrique e Gabigol. Essa é total surpresa aí, Gabigol que estava 19 jogos sem estar atuando aí como titular, né, iniciando aí uma partida como titular desde a era do Tite, né, um pouco antes do Tite entrar, ele já tinha perdido a vaga aí, na era do Sampaoli ainda, ele já tinha perdido a vaga para o Pedro, e agora ele tem a sua chance aí, né, ele que foi muito pedido aí pelos internautas aí, pedindo a escalação do Gabigol, que é o ídolo, o camisa 10, tem a sua chance de mostrar o seu valor. Gabigol tem que jogar bola, se você não jogar futebol contra o Sampaio Corrêa, pelo amor de Deus, aí, meu amigo, eterno reserva do Pedro vai ser. Está aí o nosso vídeo, né? Encerrando aí esse vídeo de hoje aí, com a provável escalação, com todas as notícias do Flamengo que você precisava saber. E fique com Deus. Às 21 horas e 30 minutos, temos aí um horário marcado aí para ver Flamengo e Sampaio Corrêa. Coloca no seu comentário aí de quanto vai ser o placar. Eu acho que não vai ser. No mínimo 5 gols o Flamengo faz hoje. Para mim é mais uma goleada. Para mim é 5-0. Tranquilamente aí. E para você? Coloca nos comentários. Fui!